Caríssimos irmãos, a linguagem da liturgia que nós estamos acompanhando está muito presente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha uma compreensão muito exata que eles são a vinha do Senhor e que na medida em que estão unidos a Deus produziam fruto. Na medida que se afastavam de Deus, não produziam fruto e eram castigados por causa de sua infidelidade. Cristo Jesus inaugura um novo tempo. É Ele a verdadeira videira. Ele é a vinha que Deus Pai plantou. Nós somos os ramos desta verdadeira videira. Ora, caros irmãos, se Cristo é a verdadeira videira e nós somos os ramos, e se nós sabemos que neste mundo o corpo de Cristo é a igreja, logo, estar unido a Cristo é estar na igreja, é compartilhar do caminho que, tendo Cristo à frente, nos leva à vivência do verdadeiro discipulado. Deixemos, portanto, que a palavra de Cristo sustente, ilumine, conduza a nossa caminhada. Nós somos os ramos e Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Mas pensemos acerca do que a liturgia está nos falando. Ora, se Cristo é a videira, a árvore, e nós somos os galhos, os ramos, imaginemos o seguinte, que alguém de nós decide se apartar de Cristo, que é a videira. Logo morre, seca, não tem nutriente mais. Assim é a nossa caminhada de fé. Se nós nos afastarmos de Cristo, se nós decidirmos caminhar longe dele, nós seremos como aqueles galhos que, se afastando da árvore, não têm mais condição de viver, serão aniquilados. A vênia, menina, cadê a reverência do altar? Você passou pelo altar, não foi? Tem que fazer reverência. Então, nós somos estes galhos, unidos a Ele produzimos fruto, mas se nos afastamos dele, secamos, morremos e não temos capacidade de produzir nada. Seria o mesmo que nós pegarmos qualquer árvore que nós conhecemos. Imaginemos um pé de jabuticaba, por exemplo, e você vai lá e corta o galho. Aquele galho do pé de jabuticaba que foi cortado, vai dar jabuticaba? Lógico que não. Ele morre e logo a gente joga no fogo e faz lenha. Pensemos um pé de manga. A gente vai lá e serra uma galha do pé de manga. Aquela galha que eu serrei vai dar manga? Não, ela morre. Imaginemos, portanto, um cristão que decide caminhar longe de Jesus, se afastando dele, da sua palavra, do seu amor, da sua bondade. Esse cristão conseguirá dar fruto longe da árvore, longe de Cristo, longe daquele que nutre, fortalece, sustenta, dá vida? Não, logo ele morre. Portanto, estejamos unidos a Cristo, a verdadeira videira, para que nós possamos dar fruto. E a palavra de hoje tem um ensino muito interessante. Nisto, Deus Pai é glorificado. Nisto o que, Padre? Em que nós produzamos muito fruto. Mas é só produzir fruto que nos leva a glorificar a Deus? Não. E nos tornemos seus discípulos. Sejamos discípulos de Cristo
aprendendo dele, buscando nele, na altura dele, os sentimentos, as atitudes, as palavras, o jeito de ser de Cristo deve nos ensinar. Por isso, aprendendo dele, sendo discípulos, teremos condição de produzir fruto. Mas pense, o Evangelho nos fala que quando um ramo dá fruto, Deus Pai, que é o agricultor, pega a tesourinha e vai cortando os ramos podres, que vai grudando em nós, vai tirando a nossa força e logo mata. Alguém aqui já plantou pé de pimenta? Quem já plantou um pezinho de pimenta, levanta a mãozinha. Quando o pé de pimenta, dona Nilza, está cheio de pimenta e eu não colho, o que a pimenta faz com o pé? Mata ele, não é? Pensou? Quando eu planto uma coisa e começa a dar galho seco, a dar doença, se eu não podar, o que vai acontecer? Morre. Ora, portanto, não é somente necessário produzir fruto, mas é necessário amar os irmãos como a nós mesmos, para que o nosso fruto produza vida, gere abundância na história dos nossos irmãos, porque nós não produziremos para nós mesmos, mas iremos produzir, Jesus, iremos produzir para dar fruto na vida do outro, não somente em nossa vida. Que nós produzamos muito fruto e nos tornemos discípulos de Cristo, é para isso que nós fomos convidados. E discípulo, meu irmão, tem que ser corrigido. Nós queremos viver um discipulado cômodo, em que a gente faz as coisas erradas, ninguém pode falar nada, ninguém pode danar conosco, ninguém pode nos corrigir, porque se nos corrigir, a gente emburra, se afasta de Deus, foge da comunidade, não é? Você é ramo que será podado para dar mais fruto, ou você é ramo que será cortado para ser lançado no fogo? Se você não se deixar corrigir, admoestar, se você não puder ser exortado pela palavra de Deus, você é ramo que será cortado e jogado no fogo. E nós sabemos disso, apesar que não vivemos, não é? Se o padre chamar a gente para conversar e puxar a orelhinha, fiquei muito magoado com o senhor, padre, esses dias, o senhor danou comigo que você estava errado? Estava, então por que você ficou magoado? Você tinha que ter ficado, era feliz, porque eu corrigi você estando errado. Te evitei de viver e continuar no pecado, não é? E você acha que é fácil corrigir os outros? É a pior coisa que tem na nossa vida. É lidando com gente adulta, a gente tem que tratar gente velha igual criança. Gente velhona mesmo, 50, 70, 80 anos, tem que ser tratado às vezes igual criança. Por quê? Porque não faz o discipulado de Jesus, faz o discipulado do seu próprio egoísmo. Se a fé não nos desinstalar, se a fé não incomodar o nosso modo de vida, se a fé não nos levar a nos comprometer, esta não é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta fé não existe. Essa fé que está todo mundo confortável, quietinho no canto, vivendo no seu egoísmo, nos seus negócios, na sua vida, não partilha, não divide, não cresce, não caminha com Jesus. Esta fé não é de Cristo. Esta fé é o egoísmo nosso. Essa fé que não se corrige, que não se converte, que não abandona as más atitudes, isso não é fé, meus irmãos. Isso é contentamento humano. Tem gente que vem para a igreja por reres contentamento humano. Não decidiu caminhar com Jesus. Não decidiu abandonar o pecado. Não decidiu ser uma pessoa nova. E notemos se de fato estamos unidos
a verdadeira videira. E a segunda leitura de hoje é o caminho. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para sabermos se somos da verdade, se o nosso coração não nos acusa, se nós temos paz em nosso coração. Por quê? Porque se ele nos acusa, Deus é maior do que ele, então nos acusa muito mais. Mas posso dizer uma coisa? Tem gente tão calejado, tão acostumado em viver o mal, que já nem percebe o bem. Tão acostumado nas más atitudes, que já não sabe qual é o bom caminho. Meus irmãos, tem gente que tem um grande desejo, uma grande busca de abandonar o pecado, mas como não sabe qual é o caminho, não consegue abandonar o pecado, porque não sabe qual é o caminho. Já está no erro há tanto tempo que se esqueceu como é que acerta. Tomara em Deus que essa não seja a situação nossa, a condição nossa, de tal costume com o pecado, que já não mais percebemos a luz. Ah não, padre, não tem nada, o que tem? Fulano viver no adultério? Importante é ter um bom coração. E a mulher do fulano que está sendo massacrada pelo adultério dele? Ela não precisa ser amada, não? E a esposa do fulano que está e o esposo da fulana que está humilhado pelo adultério dela? Não precisa ser amado, não? Não é? É bom, é bonito a gente colocar a cruz para o outro carregar, não é? Pensemos bem. E as pessoas que o nosso pecado humilha, diminui, fere, não precisam ser amadas, não? Aliás, caros irmãos, tem gente que traz para si mesmo uma coisa achando que é uma grande dádiva, e de fato não é dádiva coisa nenhuma, e nem de Deus não é. Padre, eu falo tudo que eu penso. Como você é grosseiro, hein? Pense bem o que você fala, porque uma vez que sair da sua boca, não volta nunca mais. Ah, estou nervoso para sair. Meu irmão, a hora que você acalmar, você vai ter um problemão para resolver, não vai? Vai ter que sair juntando a bagunceira que você fez. A pessoa sábia pensa, pondera, escolhe as suas palavras. É a pessoa sem sabedoria que fala tudo o que pensa, do jeito que vem, na intensidade que vem, porque não tendo sabedoria, é incapaz de considerar o outro, de amar o outro como a si mesmo. Não tendo sabedoria, não sabe tomar decisões na vida. Amemos ao outro como a nós mesmos, não é? O que você tem falado para o outro do outro, se o outro fizesse contigo, você ia gostar? Não, então por que você está fazendo? Tenhamos sabedoria. Imaginemos uma esposa que não tem sabedoria. Coitado do marido dessa mulher. Pisa em ovos todo tempo. Não, meu irmão, você é rocha. O marido tem que sentir firmeza. A melhor coisa que alguém pode ter na vida é a certeza que o lugar para onde voltar é firme, é sólido, é de Deus. A pior coisa que a gente pode ter na vida é terminar o dia de serviço e ficar pensando: o que eu vou encontrar lá em casa agora que eu chegar lá, hein? Como é que está a minha mulher hoje? Será que hoje é veneno de jaracuçu, de cascavel? Né? Hoje ela está jiboia, só come sapo. Não é? Imagine a mulher casada com um homem desse. Cada dia o caboclo está numa veneta.
Coitada dessa mulher. Vive pisando em ovo. A pessoa sensível, doída, machucadinha, já viu? Né? Aqui nós temos um punhado desses, né? Fala tudo que vem na boca. E quando escuta um trem que não quer, não sei se vocês já viram o filme do Exorcista, o primeiro, faz igual a menina do Exorcista, gospe verde, não é? Ah, mas padre, meu irmão, você não tem sabedoria ao dizer, então você vai escutar a coisa que você não quer. Porque quem não pondera, não pensa, não define as suas palavras, vai escutar aquilo que não precisava escutar, porque não tendo sabedoria, vai colher das sementes que tem lançado e plantado neste mundo. Estejamos unidos a Cristo, verdadeira videira, e unidos a Cristo tomemos grande decisão de fazer um caminho que lhe agrada. Sejamos, meus irmãos, galhos que estão unidos à árvore, e não aqueles que serão cortados e jogados no fogo. E por fim, Jesus tem um momento em que ele fala algo para Pedro, e que fala para muitos de nós também. Hoje, nós estamos pensando que a palavra de Deus é um cardápio. Você vai lá e escolhe qual que você quer. O final de cada leitura, nós dizemos assim: palavra do Senhor. É inteiro. Inteiro é uma palavra só. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. É uma palavra só. Ela é inteira. Você não escolhe o pedaço que você quer. Não é cardápio não, meu irmão. É inteiro. Não é? Imaginemos nós que estamos fazendo como se fosse um cardápio. Eu não concordo com isso aqui, padre. Então isso aqui para mim não vale nada. Lembra? E aí vem na minha mente a fala de Jesus a Pedro. Jesus falou da cruz para Pedro. E Pedro falou: Senhor, que nunca te aconteça isso. O Senhor é uma pessoa tão boa. O Senhor é um homem tão maravilhoso. O Senhor tem que carregar a cruz. Não. Nunca te aconteça de vir cruz e dificuldade na sua vida. Sabe qual foi a resposta de Cristo para Pedro? Lembra, dona Olga? Afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa como Deus. Você está querendo escolher como se fosse um cardápio? Afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa como Deus. E Jesus continuou: vinde atrás de mim. E o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você não pensa como Deus. Portanto, vai lá para trás e me siga e aprenda a pensar como Deus e a fazer como Deus quer. Vinde depois de mim. Tem gente que está passando à frente de Jesus, que não é discípulo mais, está atropelando o Senhor, está vivendo do jeito que quer, está fazendo as coisas no pensamento humano que tem, e está se afastando da verdadeira videira. Portanto, Jesus direciona essa palavra a nós também: afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa como Deus. Mas não pode, padre. A pregação vai afastar as pessoas. Vai nada. Se todo mundo pensar igual você, vai. Mas se as pessoas compreenderem que quando nós falamos do pecado, é um convite a abraçar a misericórdia de Deus. Você está no pecado? Você está vivendo uma realidade que não agrada a Deus? Olha, meu irmão, é só se confessar e viver uma vida nova. Jesus está te dando esta oportunidade. Muitas das pregações sobre o pecado é para isso. Você fala assim: nossa, eu tenho esse pecado, logo eu vou me confessar e vou viver uma vida nova. A coisa mais fácil do mundo é começar uma vida nova com Jesus.
Basta querer, basta se abrir a Ele.